geométrica, nós revisamos algumas coisas bem básicas de ótica geométrica. Vimos os princípios da ótica geométrica: a luz é de linha reta, os raios de luz são reversíveis, os raios de luz são independentes. Vimos que os meios ópticos podem ser opacos, a luz não passa; transparente, a luz passa organizadamente; translúcido, a luz passa, mas sofre um certo embaralhamento. Nós vimos que as fontes de luz podem ser pontuais, geram sombra e penumbra, e extensas, geram pontuais, geram sombra e regiões iluminadas, e fontes de luz extensas, que geram penumbra, sombra e regiões iluminadas. Nós vimos que as fontes de luz podem ser primárias, emitem luz própria; secundárias, refletem luz de alguém. Nós vimos que ela pode ser incandescente, emite luz a alta temperatura; luminescente, emite luz a baixa temperatura dentro das luminescentes; bioluminescente, ser vivo que emite luz; quimioluminescente, reação química emite luz; fosforescente, continua emitindo luz mesmo após o estímulo; fluorescente, brilha enquanto estimulada. Nós vimos espelhos planos, depois de ver as leis da reflexão, né? O raio incidente ou o raio refletido e a reta normal são coplanares, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí nós estudamos um pouquinho espelhos planos, vimos que a imagem gerada por um espelho plano é do mesmo tamanho, direita, virtual e reversa. Nós vimos que se a gente desloca um espelho em relação à imagem, em relação ao objeto, a imagem desloca-se o dobro e com o dobro da velocidade. Ainda vimos que se rotacionarmos o espelho de um certo ângulo, os raios rotacionam do dobro desse ângulo. Nós ainda falamos rapidamente sobre acoplamento de espelhos, né? Colocando dois espelhos um próximo do outro, nós podemos calcular o número de imagens para um objeto, fazendo 360 sobre alfa menos 1. Merece de repente alguma atençãozinha nas questões. Falamos de câmara escura ainda, acredito eu, né? Câmara escura, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. I, a altura da imagem; O, a altura do objeto; P', a posição da imagem; P, posição do objeto. A, aumento linear ou transversal. Cara, jamais acreditaria que a aula te ensinou alguma coisa. A aula é um momento maluco, onde que a gente no desespero pede para alguém: vai, me ensina, mas isso não existe. Nunca ninguém aprendeu merda nenhuma na aula. As pessoas só aprendem depois da aula, quando colocam as nádegas na cadeira, pegam um livro e sofrem tentando entender. É ali que o conhecimento acontece. Se tu não faz essa parte, não tem mágica. Então hoje, se tu não fez exercício da aula passada, tem que botar o bumbum na cadeira e fazer. Senão eu lavo as minhas mãos. Se obedecer e fizer ao longo de um bom período, eu garanto o resultado. É simples assim. E agora vamos lá. Novo! Pega uma esfera, meu querido, e espelha. Espelha onde? Não sei, é tu que decide. Se tu espelhar pelo lado de fora essa esfera, espelhando a esfera pelo lado de fora, acontece. Fala. Não, desculpa, sou do 10. Aí olha só, espelhou pelo lado de fora, eu rabisco o lado de dentro para mostrar que ele não é reflexivo. Vou pegar o eixo imaginário aqui, ó, chamado de eixo principal, e aí esse cara aqui, já que a parte espelhada é de fora, é o espelho convexo. Eu gosto muito nessa hora de fazer um espelho convexo virado para lá também, ó, para o aluno não achar que é o lado que o espelho está apontando que determina se ele é convexo. Não. É a superfície que é espelhada. Se a superfície espelhada fosse a superfície interna, mesmo ele virado, né, com gravidade para lá, se a superfície espelhada é a interna, eu rabisco então a externa. Agora é um espelho côncavo. Para os alunos que gostam de filosofia, professor, e se tiver espelhado os dois lados? Se tiver espelhado os dois lados, cara, olhando daqui é convexo, olhando daqui é côncavo. Simples assim, meu. Né? Mas a gente tem que se preparar para tudo, né? A gente tem que se preparar para tudo. Como a gente vê questões às vezes que a gente tem que fazer uma série de concessões para admitir que ela está correta, né? A gente, cada
Cada vez eu vejo isso, o cara não pode ser muito cri-cri em cima de algumas coisas, senão o cara acha que todas estão erradas, né? O cara começa a achar erro demais na coisa, então tem que ter um pouco de jogo de cintura aí. Espelhos esféricos, o cara tem que saber classificar em côncavo e convexo e tem que conhecer os elementos. Quem são os elementos do espelho côncavo e convexo? Tem o centro da esfera que originou o espelho, chamado de semicurvatura. Tem o ponto onde o eixo principal toca no espelho, que é o vértice, e o ponto médio entre vértice e semicurvatura, foco. Observa que no espelho côncavo vai ter as mesmas estruturas, centro, semicurvatura, foco e vértice. Eixo principal, esse eixo imaginário, eixo principal. Professor, então quer dizer que tem eixo secundário também? Claro, toda vez que tu traça um raio paralelo aqui, por exemplo, poderíamos dizer que é um eixo secundário que está se usando, né, sem problema nenhum. Além de conhecer esses elementos dos espelhos esféricos, tu tem que conhecer alguns raios característicos ou raios principais. Raios principais. Eu lembro que quando eu decorei os raios característicos e raios principais, eu não entendia por que eles funcionavam dessa maneira. Eu achava que era, sei lá, algo mágico, mediúnico, ou estava na Bíblia. Mas não, são as leis da reflexão, apenas isso. São as leis da reflexão. É isso que faz com que esses raios característicos ou raios principais se comportem do jeito que se comportam. Vamos ver se a galera está lembrando como é que são esses raios característicos ou principais. Chega paralelo, sai pelo foco. Na verdade é que nesse caso em que o raio chegou paralelo, o raio está sofrendo reflexão num plano cuja normal passaria pelo semicurvatura. E aí, já que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, é por isso que o raio que chega paralelo sai pelo foco, só por isso. Mas vale a pena decorar porque a gente vai usar esses desenhos aí para poder conseguir entender o comportamento dos espelhos esféricos e também das lentes esféricas. Não só dos espelhos, mas das lentes também. Usando a reversibilidade do raio de luz, o raio que chega pelo foco, lógico, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O raio que atinge o vértice, eu adoro desenhar esse raio porque tu pega essa distância, dobra ela para baixo, e se tu fizer o teu raio passar por ali, mesmo que ele esteja meio esquisitão, tu está obedecendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio que atinge o centro de curvatura volta sobre ele mesmo, e aí estão os 4 raios característicos. O professor só enxerga no 3, não é? Que aqui tem 2, ó. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. A mesma coisa no espelho convexo, chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, tem que usar pontilhada, um pouco mais delicado. O do vértice é idêntico, ó, o do vértice é idêntico, muito obrigado. E o do semicurvatura também tem que ter a pontilhada, é um pouco mais delicado de desenhar. Chegou pelo semicurvatura, bate em cheio o espelho, volta sobre ele mesmo. Por que é importante conhecer esses raios característicos? Primeiro que ele pode te cutucar diretamente sobre um deles. 0,1, podemos afirmar que no espelho esférico o raio que chega ao paralelo sai pelo semicurvatura. Falso. Ou então ele pode te questionar sobre as características da imagem gerada por um espelho. Se ele fizer isso, tu pode decorar as situações todas e não desenhar, simplesmente chegar e responder de cabeça. E tem gente que tem essa capacidade, fez esse esforço. E aí o cara nem precisa pensar que já decorou tudo, então está tudo na cabeça dele, ele vai lá na hora e já responde. Mago da memória. Porém, o que as pesquisas têm mostrado é que quando a pessoa tem boa memória é porque ela usa um raciocínio lógico para gravar as coisas. E o bom raciocínio lógico é fazer o desenho. Né? E tu pode fazer o desenho mentalmente, é claro. Né? O cara é muito tarado, ele faz de cabeça o desenho. Mas ó, vamos pegar o centro, vamos pegar o foco e o vértice. E em todos esses espelhos que são do tipo esféricos côncavos, esses 5 iniciais, e apenas o último, que é convexo. Produzi em todos eles o foco, semicurvatura, marquei o vértice, e o fiz de uma maneira tal que deve ter ficado claro que essa distância é igual a essa,
que é a própria distância focal do espelho. Vale lembrar que duas distâncias focais é o raio de curvatura do espelho. Então o raio de curvatura é 2F, é uma relação tão boba que o vestibular, via de regra, não informa. Bom, vamos poder colocar um objeto ou atrás da curvatura, ou no centro de curvatura, ou entre centro de curvatura e foco, ou no foco, ou entre foco e vértice. Nós faremos essas análises todas. Vamos colocar o objeto nas 5 posições possíveis para ele. Ó. Em todas as 5 posições possíveis, nós vamos colocar o objeto diante do espelho côncavo e usando 2 apenas dos raios principais comentados anteriormente, nós vamos conseguir definir as características. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e olha ali onde os raios se encontraram, é por isso que a imagem deste objeto aparece ali. E é uma imagem que poderia ser projetada em um pedaço de papel ali, porque ela é feita de raios de luz de verdade, é dita real. Concorda comigo? Porque é feita de raios de luz. Se ela fosse feita de prolongamentos de raio de luz, seria virtual. Ela é real, o que mais? Invertida e menor. Aproximei um pouco o objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E os raios se cruzam bem abaixo do centro de curvatura. Olha só o objeto em imagem, pela semelhança de triângulos, ó. Pela semelhança de triângulos fica claro que eles têm o mesmo tamanho, porém a imagem continua invertida e real. Show de bola. Agora eu aproximei o objeto um pouco mais. Observem agora que o objeto está entre centro de curvatura e foco. Já que o objeto está entre centro de curvatura e foco, eu posso aplicar as mesmas regras. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E aí, onde os raios se encontraram é onde estará a imagem. Características da imagem: maior, a única mudança, né? Continua invertida e continua real. E aquele momento o aluno tem que estar esperando alguma coisa. Se o aluno não espera, o desenho dele deve falhar e ele vai ficar na mão. O raio que chega ao paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Se tu for só... Olha só, era para passar ali, tá vendo? Se eu passar ali, eles vão se aproximar. Tem uma série de condições que deveriam ser respeitadas aqui no desenho que eu não estou respeitando. Tu já tem que esperar que esses raios vão emergir paralelamente ao espelho. Vai dar um borrão se tu enfiar tua cara ali diante do espelho de Almeida da tua mãe. Tu usa o espelho de Almeida da tua mãe assim, né? Eu não tenho espelho de Almeida para, sei lá, tirar cravos ou perigos malditos. E aí então tu tá grande lá. Se tu te afasta, tem um borrão. Ali é o foco do espelho. Certo? E vai acontecer. Se não acontecer, chama um padre em efeito paranormal. Estou falando de espelhamento. Se não for espelhamento, óbvio, tu não vai perceber esse fenômeno. Características da imagem. Imprópria também tem outra maneira da galera falar sobre essa imagem. Forma-se no infinito. Duas formas que a literatura fala sobre esse fenômeno. Ou chama a imagem imprópria, ou já que raios paralelos se encontram no infinito, a gente diz que a imagem forma-se no infinito. E aqui sim está a grande aplicação, a maior aplicação talvez desse espelho, seja essa situação onde o objeto está entre foco e vértice. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. E nesse caso, os raios nitidamente estão se afastando. Quando esses raios entram no olho de alguém, o cérebro desse alguém fala: olha, está vindo lá de trás a imagem. Uma coisa que eu não costumo falar sobre isso, mas é interessante: a imagem virtual só é admitida se tem observador. Se não há observador, não se poderia falar em imagem virtual, porque ela não existe. Tem que ter um observador recebendo aqueles raios, o cérebro dele tem alguma coisa lá atrás. Sem um observador, não existe imagem virtual, na verdade. Tu vê no ensino médio, a gente nem fala isso, que é meio filosófico, né? Sabe, no ensino médio, qual é a imagem do espelho convexo? VMED, virtual, menor e direita, né? Se alguém estiver olhando para o espelho, né? Porque se não tiver ninguém olhando para o espelho, nem tem imagem. Ela é virtual, não existe. A imagem virtual é uma alucinação do teu cérebro, né? Olha que legal. Mas não comenta com ninguém, tá? Se vocês falarem que eu ensinei isso para vocês, não fala mentira, né? Eu falei que o espelho convexo é virtual, menor e direita sempre. Então cuidado, hein? Tem que ter um pouco de jogo de cintura aí.
Depois tu vai para o curso superior, eu quero que tu me chame de mentiroso lá, tu vai ver que eu fui super honesto, às vezes até demais. Chega paralelo, sai pelo foco. Pô, que foco nojento esse, mas tudo bem, já me perdoei. Ó que beleza, saiu pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Os raios refletidos divergem, vamos prolongar esses raios refletidos. E então, ali está a imagem virtual, se alguém estiver olhando. Características, como eu acabei de dizer, virtual, menor e direita. Por isso que para espelho convexo, a gente não se preocupa muito com o desenho, porque a gente acaba meio que decorando mesmo a única possibilidade. Agora, para espelho côncavo, ou você decora essas 5 diferentes possibilidades, ou treina um desenho, uma tardezinha chuvosa, deliciosa como essa, treina um desenho, fica a fera e já era. Bom, não vamos ficar só no desenho. Nós temos que aprender a calcular alguns detalhes sobre os espelhos esféricos. E ao calcular, nós vamos usar, além da equação original para a câmara escura. E se tu esquecer disso aqui? E se tu esquecer, como é que tu vai fazer? Travou, esqueceu o vestibular, se é pegadinha ou se é a propriedade adequada. Como é que tu faz? Travei, esqueci. Testa, pega os logaritmos mais idiota que tu já viu na tua vida, tasca aí nos números e testa. Uma vai dar absurda, a outra vai dar verdade. Aí, achasse. Isso é muito melhor do que ter entendido qual que é a verdade, ter decorado, é ter percebido que dá para descobrir no dia do vestibular, durante a prova, qual que é a verdadeira porra. 30 anos depois, puta, não lembro, mas peraí, deixa eu testar. 2 minutos depois, eu sei que a verdadeira é aquela. Porra, cara, tá entendendo? É isso que tu precisa, não é sair decorando informação, é aprender a achar informação na hora do dia. Então fica ligado aí, é só testar com logaritmos idiota, logaritmo de 100 na base 10, que é 2, que tu sabe. Pega outro logaritmo idiota, logaritmo de 10 na base 10, que é 1, e tasca. Pronto. Uma delas vai dar absurda, não vale. A outra vai dar verdadeira, vale. Simples assim. Mas vamos que vamos. O negócio é o seguinte, olha só. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essas são as duas equações que nós vamos usar para detonar em espelhos esféricos. Os livros trazem uma outra equação acetosa, né, que vem da mistura dessas duas. Mas como o vestibular não traz essa equação, eu não gosto de dar uma ferramenta para o aluno que ele nem sempre vai estar à disposição. Qualquer problema de espelho esférico com o uso dessas duas equações com um pouco de bom senso, cai. Então o negócio é o seguinte. Perigo maior, considerando que tu já riscou alguma coisa. Claro, tem que perceber que I e O, o sinal é muito simples. Para cima é mais, para baixo é menos. F, P e P', que já são medidas na horizontal, a regra é diferente. Real, positivo, virtual, negativo. E cuidado aí, cara, o foco do espelho convexo, ó, o foco do espelho convexo, ele está do lado virtual, do lado que não tem luz nenhuma. Por isso que o espelho convexo possui distância focal negativa. E no vestibular ele não vai te lembrar disso. Ele vai falar espelho convexo com raio de curvatura 30. Tu é que vai ter que ficar ligado, distância focal menos 15. Né? O raio de curvatura é 30, a distância focal é metade, 15. Mas como ele falou que era convexo, tu joga na fórmula menos 15. Já vamos falar da situação mais absurda que poderia ter acontecido. Imaginem que eu pego uma situação como essa aqui, uma situaçãozinha como essa aqui, ó. Essa situação que a imagem é real e pego maior, invertida e boto um outro espelho aqui, ó. O O fica negativo? E o O também. Não tem invertimento. Então, na verdade, galerinha, o único segredo dessa parte é que agora tu acabou interceptando a luz antes de os raios se encontrarem, concordam comigo? Nessa situação, a imagem gerada por esse espelho vira objeto para o segundo espelho. E nesse caso, como ela está atrás, como isso aqui virou pontilhada, na verdade, podemos dizer que para este espelho, este objeto é virtual. Olha que exceção rara. Que exceção rara. Por estar de cabeça para baixo, o meu O ia ficar negativo, porque é um objeto que já está invertido. E o P,
que a posição do objeto, pela primeira vez, digamos, ela ficou negativa, como os amigos falaram, justamente porque a imagem se formou além do espelho. É o único perigo que a gente tem em situações que envolvem dois espelhos, certo? Acho que é a dica mais preciosa que eu poderia dar. No mais, tu tem que praticar, tem questão que é bem intrincada mesmo e vale a pena se dedicar a algumas questões de espelho esférico aí. Eu não posso perder a chance de ir num super, se eu estou falando de espelho, eu não posso deixar de emendar lentes. É inevitável que eu faça essa conexão, para a gente gravar essas informações na mesma área do cérebro. Agora olha só, para que a gente entenda as lentes, eu tenho que trazer à tona um outro fenômeno diferente da reflexão, a refração. Lembrando que a refração é evidenciada quando a luz, ao mudar de meio de propagação, sofre uma mudança de direção. Meio A, meio B, ambos transparentes, reta normal, raio incidente, raio refratado. Raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência, que é medido com a reta normal, ângulo de refração, que é medido com a reta normal. Bom, para que a gente entenda um pouco refração, antes de mais nada eu tenho que trazer à tona o índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto M é igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, famosa constante, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e V é a velocidade da luz no meio em questão. Se eu quero o índice de refração do material X, eu divido a velocidade da luz do vácuo pela velocidade da luz neste material X. Não custa lembrar o que seria o índice de refração relativo. O índice de refração relativo é quando eu comparo o índice do material A com o do material B. A gente chama de índice de refração do material A em relação ao material B. É só dividir na ordem NA sobre NB. Mas como NA é C sobre VA e NB é C sobre VB, e isso é uma divisão de fração, fazer da primeira vezes o inverso da segunda e cancelando a velocidade da luz, fica VB sobre VA. Isso pode te ajudar em alguns raciocínios, conhecer essa ideia de índice de refração relativo. Outra coisa que vale a pena fazer é o aluno pensar: olha, cuidado, hein? Quanto maior a velocidade da luz, menor o N. E qual é o maior valor possível para essa velocidade? O próprio C, a velocidade da luz do vácuo. Por isso que o índice de refração do vácuo, o N do vácuo, por definição vale 1. O N do ar, galera, o N do ar é 1,00027, ou seja, como ele é praticamente igual a 1, aqui no ensino médio a gente fala 0,003, a gente simplesmente diz que se falar em ar, tem que saber que o N do ar é 1. Automaticamente, não vai te falar na prova, considerando que o N do ar é 1, tu já tem que supor isso. Se o N deu 2, quer dizer que esse cara é metade daquele. Ou seja, a velocidade da luz é a metade, é 2 vezes menor que a do vácuo. N5 quer dizer que a velocidade da luz nesse material é 5 vezes menor que a do vácuo. Já seria um N enorme, tá? Um N grande, considerado grande, é o do cristal, que é 2,42. É um N enorme. O N da água, 1,33, só para ter uma noção, certo? O N do vidro, 1,5, mas depende do tipo de vidro. Vidro Pro é um pouquinho mais, 1,50 alguma coisa. Mas não é obrigado a decorar se os caras precisarem que tu use de um N, a não ser do ar, que é teu. Aí o cara traz uma tabelinha com o valor dos N sem problema nenhum. Agora que nós falamos um pouquinho sobre índice de refração, observe na verdade que o índice de refração é uma maneira prática de medir a velocidade da luz sem usar um número gigante. Se eu falo 3, eu já sei que é 3 vezes menor que a velocidade da luz do vácuo. E fica prático. Quais são as leis da refração? A primeira lei, me perdoe, eu não vou escrever. Eu não vou escrever, que eu escrevi ela já quando eu falei da primeira lei da reflexão. O raio incidente,
o raio refratado e a reta normal são coplanares. Vou colocar aqui coplanares e tu te vira. Coplanares. A segunda lei é que é mais importante. Embora na hora de desenvolver ela nasça de um jeito um pouquinho diferente, o NA dividido pelo NB é igual ao seno de R dividido pelo seno de I. Na hora que eu falo com a galera, eu prefiro lembrar de outra maneira, eu prefiro fazer a multiplicação cruzada e dizer que o N de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N do material de saída vezes o seno do ângulo de saída. N de chegada, seno de chegada, N de saída, seno de saída. Lembrando que os ângulos são sempre medidos com a reta normal. Esta segunda lei da refração é conhecida como lei Snell-Descartes. Filósofo francês, mais uma vez, dando suas contribuições aí para o mundo. O mais louco ainda, cara, é o cara conseguir pegar essas leis da refração e fazer isso se reverter num bem para a humanidade, no sentido de poder curar os defeitos da visão e permitir com que pessoas que não poderiam trabalhar, principalmente do ponto de vista intelectual, pudessem o fazer depois de ter as suas ametropias corrigidas por uma lente esférica. Bom, antes de eu falar especificamente das lentes esféricas, eu quero só poder dar uma pincelada naquilo que foi dito sobre refração, para que tu entenda uma passagem muito importante aqui, que pode te ajudar bastante. Então olha só, com essa lei que eu acabei de apresentar para vocês, a lei da refração, o aluno já pode matar uma série de questões de refração. Por exemplo, eu digo que a luz está no ar e vai para a água. Lá vem um raio incidente. Se o aluno for usar aquela formulazinha com os dados fornecidos, ele vai poder perceber a relação entre I e R e vai perceber que já que o N aumentou, o N do ar é 1, o N da água é 1,33, como eu citei, como o N aumentou, a velocidade diminuiu e tu vai poder fazer a continha e vai perceber que o R vai ter que diminuir. Só que até tu fazer a conta, o cara que já decorou, já fez. Por isso que eu recomendo que tu dê uma leve decoradinha. A velocidade acompanha o ângulo. Quando a velocidade aumenta, o ângulo com a normal aumenta e o raio se afasta da normal. Quando a velocidade diminui, o ângulo com a normal diminui e o raio se aproxima da normal. Então é por isso que eu desenhei dessa maneira. O raio, se continuasse reto, seria isso aqui, né? Ele se aproximou da normal. Por quê? Porque o N da água é maior que o N do ar. Então, já que a velocidade diminuiu, o ângulo diminuiu. Só com isso a gente já mata um monte de questõezinhas de refração, por incrível que pareça. Olha que interessante, se nós formos pensar na reversibilidade dos raios de luz, se o raio de luz viesse de um objeto mergulhado na água e batesse no olho de um observador no ar, o cérebro desse observador diria para esse observador que o objeto está em outro lugar, que o objeto está bem mais em cima de onde de fato ele está. Certo? É por isso então que ao olhar um objeto dentro da água, se tu for querer pegar esse objeto, não adianta ir com a mão onde tu está vendo ele, porque ele não está lá. Certo? O índio, na hora que pesca de arpão, sabe disso, como nós discutimos, né? Muitas pessoas morrem afogadas por olhar uma piscina, achar que ela é rasa, olhando de fora e não sabem nadar, pulam, e a piscina era muito mais funda do que eles imaginavam, iludidos pela refração que estavam. Né? Então muitas crianças têm essa ilusão. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso aí, não pode bobear, não acreditar no que os teus olhos veem. Aliás, não custa falar que o próprio Sol, né, tem a posição aparente dele, né, tem a Terra, a atmosfera exagerada e o Sol. Apesar do índice de refração do ar ser muito próximo do vácuo, nesses 100 km de atmosfera o raio vai se curvando um pouquinho, uma mini refraçãozinha. Também tem as diferenças de densidade da atmosfera, né, que contribuem para isso. Quando esses raios solares atingem teu olho aqui na Terra, o teu cérebro faz uma imagem virtual do Sol que não é o Sol. Então aquilo que tu vê do Sol, exceto ao meio-dia, em zênite, né, em solstício de verão, no lugar onde tu está, tu nunca vê o Sol na posição exata.
sempre tem uma pequena... Claro que aqui está sempre exagerado, tá? Os desenhos que a gente faz aqui são sempre ultra, super exagerados para quem olha de casa poder enxergar, para quem olha daqui poder enxergar. Na prática, os ângulos são todos muito, muito menores que isso, quando a gente trabalha com os ângulos aqui nos espelhos. Não custa lembrar disso também. Então tá, dei uma diquinha sobre refração, mostrei a posição aparente de objetos submersos ou até dos astros. As estrelas, então, sofrem desse desvio, dessa posição aparente também. E aí já dá para a gente começar a falar de uma lente. Já dá para a gente começar a bater papo sobre lentes esféricas. A primeira coisa que eu gosto de fazer em lentes esféricas é lembrar aos alunos que elas são separadas em duas famílias. Bordos finos e bordos grossos. As de bordos finos são 3 tipos, assim como as de bordos grossos. Observem que ao desenhar dessa forma, eu estou desenhando a seção da lente. Como assim, professor? Eu peguei uma lente, por exemplo, essa lente olhada de lado, ela é redonda. Só que eu peguei essa lente, cortei ela ao meio e virei para vocês, ó. Então a gente está vendo, na verdade, a lente é redondinha assim, ó. Eu cortei ela ao meio e estou mostrando os raios de curvatura das faces. É isso que eu estou mostrando, ó. Se eu prolongo cada uma dessas faces, cada uma dessas faces vai ter um certo raio de curvatura. Eu vou chamar esse aqui de R1, vou chamar esse outro aqui de R2, ó. Então, os raios de curvatura, né? Quando corto a seção da lente, eu estou te revelando como é que são os raios de curvatura. Olha só esse raio de curvatura aqui, que legal. Infinito, né? Quando a face é plana, é um raio infinito. Para alguns é muito difícil aceitar isso, mas é matematicamente óbvio, se tu for pensar um pouquinho, que um raio de curvatura infinito gera uma reta. Para te ajudar nessa pancada, vale lembrar da tua linha do horizonte. Tu olha para a tua linha do horizonte quando estás no mar e juras que é uma reta perfeita. Podes até pegar uma régua e encaixar naquela linha, de tão perfeita que é aquela reta. E nós sabemos que o planeta é redondo. É só para te mostrar que mesmo quando a curva tem um raio grande, só 6.500 km o raio do planeta. Basta essa curva ter 6.500 km de raio e já parece uma reta. Imagina se o raio de curvatura fosse infinito. Ia ser uma reta perfeita, ia ser a reta. Então é por isso que na matemática a gente fala e não é uma piada. Uma curva com raio de curvatura infinito é uma reta. Então é verdade, é importante que para nossas equações futuras que tu enxergue uma face plana e entenda, nesta face plana o R é infinito. Bom, tá na cara por que essas são chamadas de bordos finos e por que essas outras são chamadas de bordos grossos. Na hora do acabamento ali, os raios das faces se afastam e fica um pedaço grosso de vidro, ou de resina, ou de polímero, sei lá o que vai usar para fazer a lente, alguma coisa transparente, é óbvio. Agora olha só, para dar nome a essas lentes, é só tu olhar para a face de fora para dentro, dizer se ela é côncava ou convexa. Lembrando que côncava, o cara dá uma cavadinha, côncava, cava. Cavou, fica côncava. Não cavou, é convexa. Não cavou, é convexa. Convexa, convexa, a gente chama ela de biconvexa. Biconvexa. Essa aqui tem uma face convexa e outra face plana. Por isso que ela é chamada de plano-convexa. Essa face tem uma parte côncava e outra convexa. Eu fico indeciso se é côncava, convexa ou convexo, côncava. Então eu deixo para depois isso aqui. Aí cavou e cavou, côncava, côncava, bicôncava, plano e cavado, plano, côncava, cavou, côncava, plano, côncava. E essa aqui tem uma face cavada, côncava e outra convexa, eu fico indeciso. Porém, se essa aqui é a bicôncava, essa é a plano, côncava, eu concluo que a família bordos grossos tem o sobrenome côncava. Então, na verdade, eu posso dizer que essa lente é a convexo-côncava. Eles podem cobrar nomenclatura, tá? Então é por isso que é importante gastar um tempinho aqui decorando essa encrenca aqui. Se essa é a biconvexa, se essa é a plano-convexa, o sobrenome delas é convexa,
Eu suponho que a família Bordos Finos tem esse sobrenome. E essa então é a convexo obrigado. Côncavo convexa. No livro não é assim que ele brinca, não é assim que ele vai te falar que é o nome. Ele vai te falar que o nome é dado primeiro falando o nome da face de maior raio e depois falando o nome da face de menor raio. Pode tirar isso pela plano alguma coisa, né? Como a plano começa pela palavra plano, e eu acabei de falar que a face plana é do raio infinito, então é só tu obedecer isso. Fala primeiro a face de maior raio, depois tu fala o nome da face de menor raio e vai sair o nome. Embora eu ainda ache o macete mais fácil. Não sei, tem que falar com o professor de português, cara. Eu não sou bom em concordância. Talvez seja concavar convexa, eu acho que não. Não, convexo concavar. É isso, né? Mas é porque é um adjetivo, eu não sei. Eu estou escrevendo meio no fio, pode até estar errado. Tá? Então tem que falar com a professora de português como é que é concordância. Eu não sei a concordância dessas palavras que são divididas em duas e já nem sei se elas são escritas assim com tracinho. Talvez seja emendado, isso está uma loucura. Isso está uma loucura. Boa sorte para ti em português no vestibular, meu querido. Aliás, faremos juntos, né? Eu também vou me arrombar, não tem problema. Ó, o negócio é o seguinte. Sabendo o nome das lentes, vale a pena saber outra informaçãozinha aqui. Uma brincadeirinha que eu falo com a galera, né? Gente fina aproxima. Então 99% das lentes de bordos finos são convergentes. Mas tem exceção. Bordos grossos, é que nem pessoa grossa afasta. 99% dos casos são divergentes. Ou seja, afastam os raios de luz. Mas tem exceção. Tu vê, né, cara? Quando eu aprendi isso, eu acho que o professor não teve a delicadeza de me explicar por que um formato tal gerava um tal comportamento. E aí eu imaginava que é meio mágico isso. E decorei. Depois de velha que eu fui estudar um pouco melhor e percebi que é óbvio que se eu tenho uma lente de vidro imersa no ar, se ela tem os bordos finos, ela tem que ser convergente. Isso é uma coisa óbvia, olha por quê. Vamos fazer só dois raios de luz. Observem vocês que o raio de luz que penetra com ângulo de incidência zero vai ter ângulo de refração zero, como a lei já mostra. Se o I é zero, né, sendo de zero dá zero, se zerou o lado esquerdo, vai ter que zerar o lado direito da lei Snell-Descartes. Para zerar o lado direito, o R também tem que ser zero, não tem jeito. Então, o raio que chega com ângulo de incidência zero, sai com ângulo de refração zero. Porém, galera, agora ali tem, ó, aqui está o plano que separa o vidro do ar. Aqui está a reta normal a este plano. Nós sabemos que o N do ar é praticamente igual ao N do vácuo. Praticamente. A maior velocidade que a luz pode ter é no ar, só perderia para o vácuo. Porém, como ela está no vidro, ela está mais lenta. Ao passar para o ar, ela aumenta de velocidade. E ao aumentar de velocidade, se afasta da normal. Por isso o raio se abaixa. Aqui está a reta normal. Aqui seria o raio passando em linha reta, mas como a velocidade aumentou ao ir do vidro para o ar, o ângulo aumentou. Então é devido às leis da refração que as lentes de bordos finos convergem os raios de luz, certo? Se eu fosse fazer uma lente plano-côncava, não custa falar, tá? As lentes de bordos finos, já que o sobrenome dela termina em convexa, elas são chamadas de lentes convexas. E as lentes de bordos grossos que terminam em côncava são também às vezes chamadas de lentes côncavas. Então olha só, se eu fosse fazer a mesma análise aqui, galerinha, ó, o raio primeiro não sofre desvio porque o ângulo de incidência foi zero. Só que agora eu posso imaginar um mini plano de separação, à vontade, entre vidro e ar. Faz a reta normal. Já que a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. E o ângulo aumentar nesse caso é ir para cima, ó, se afastar da normal. O ângulo aumentar nesse caso é ir para baixo, se afastar da normal. Então é por isso que a forma geométrica define o comportamento da lente, devido às leis da refração. Cuidado, meus amigos, se eu trocar ar e vidro de posição,
a velocidade em vez de aumentar vai diminuir e aí a luz desvia para o outro lado. Aí é que está a exceção. E por que eu falo 99% dos casos? Porque tu nunca deve ter visto na tua vida uma lente de ar imersa no vidro. Isso deve ser pouco comum para ti. Uma lente de ar imersa no vidro. O mais comum é a gente ter as nossas lentes de vidro, de plástico, ou sei lá do que for, transparente, imersas no ar ou no vácuo. Porém, a gente pode, por exemplo, pegar ar, né, e botar dentro de um bloco de vidro e fazer o contrário. Por exemplo, essa lente aqui, apesar de ser bordos finos, ela é divergente, porque eu troquei o material. Troquei qual era o material de maior N e de menor N. Essas são as exceções. Então, beleza. Vimos um pouquinho da nomenclatura das lentes, vimos um pouquinho por que o formato dela determina o comportamento óptico dela. Agora podemos fazer a mesma coisa que fiz para espelhos. A gente vai estudar na próxima aula os elementos, citar que aquelas duas equações também são usadas para lentes e vamos mostrar a equação dos construtores de lentes e vamos dar sequência a partir daí. Já vamos ver prismas na próxima aula também e vai ser uma loucura. O que eu preciso de ti? Eu preciso que tenha as raças de fazer exercício hoje à tarde, ou hoje à noite, ou sei lá, antes da balada faz esse exercício. Não bebe muito, toma só um vinhozinho, coisa leve, uma cervejinha. E aí no outro dia de manhã tu vai estar 10 para poder fazer mais exercíciozinho. Anota as dúvidas, procura um ninja para tirar dúvida, ou vem no apoio para a gente tirar dúvida. Acredito que os apoios vão ser normais agora de novo. Exemplo de aplicação é mais fácil que o Beto Carreiro. No Beto Carreiro tem umas situações lá que o cara tem um espelho lá na parede, o cara fica próximo, o cara se vê de cabeça para baixo, grandão. Mas a aplicação prática, eu poderia falar em telescópios, eu poderia falar em microscópio composto. Dependendo do tipo de microscópio, ele pode usar espelho em vez de lente. Mas é mais raro. Eu diria que a principal aplicação é aquele caso do espelhamento. Mas pode acontecer sim as outras aplicações. Existem aplicações para as outras situações.